Olá pessoal, vamos para a nossa 15ª aula do curso de Mecânica Clássica e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a conservação do momento linear. A gente basicamente vai relembrar um pouco dessa conservação e a gente vai ver um exemplo nessa aula e na próxima aula a gente vai fazer um outro exemplo que é um pouquinho mais complexo. Então, vamos lá. Se a gente supõe, suponha um sistema que contenha n partículas pontuais. Então eu tenho n partículas pontuais com rótulos, eu vou chamar esses rótulos de alfa, com rótulos indo de 1 até o n. Então, se a gente tem esse tipo de sistema, a segunda lei de Newton, eu vou deixar aqui só a segunda lei, ela nos diz o quê? A segunda lei de Newton nos diz que a variação no tempo do momento vai ser igual à nossa força externa que está atuando no sistema. Então, só relembrando aqui, então esse ponto é derivada temporal, né? Então, P ponto é dp dt, só para relembrar a nossa notação, que a gente viu lá no início das aulas. Esse F, é a força externa, e o P, ele é o momento total do sistema. Então, a taxa de variação no tempo do momento total do sistema é igual à força externa. Então, esse P, ele vai ser simplesmente o somatório de todos os momentos do sistema, ou seja, de todos os momentos lineares de cada partícula que eu estou chamando de alfa, né? Então, partícula alfa igual a 1, partícula alfa 2, então partícula 1, 2, 3, até a partícula n. E com essa segunda lei, a gente tem o princípio da conservação. Então, o princípio da conservação do momento, que nos diz o quê, né? O que nos diz esse princípio da conservação do momento? Nos diz que, olhando aqui para a segunda lei, se a força externa ela for nula, então a força resultante externa sobre o sistema for nula, a gente tem que P ponto vai ser nulo e, consequentemente, o meu P ele é constante, né? Porque a derivada de P no tempo é zero, ou seja, P é constante. Então, ele nos diz isso, né? Então, o que a gente vai ter aqui? Eu vou resumir aqui, né? Então, se a nossa força externa for igual a zero, isso daqui, então, nos implica que P ponto é igual a zero, o que nos implica que o nosso P, que nada mais é do que a soma de todos os momentos lineares, ou seja, ela vai ser uma soma em alfa de 1 a n de m alfa v alfa, que é o momento linear, né? Ele vai ser constante. Então, essa quantidade é constante. Consequentemente, se ela é constante, ela se conserva ao longo do tempo. Ela não muda, né? Então, vamos rever. Então, esse daqui é o nosso princípio da conservação do momento. Vamos agora ver um simples exemplo, né? Então, eu vou colocar aqui exemplo. Um exemplo onde a gente pode utilizar a conservação desse momento linear para a gente tirar alguma informação sobre o sistema, né? Então, vamos pegar um exemplo de uma colisão inelástica. Uma colisão perfeitamente inelástica. E o problema que a gente vai fazer, então, uma colisão perfeitamente inelástica, vai ser simplesmente, a gente vai pensar, esse problema a gente vai ter duas partículas aqui, uma partícula que eu vou chamar de 2 e uma partícula que eu vou chamar de 1. A gente vai ter, então, essa partícula 1 com a massa 1, essa partícula 2 com a massa 2, e a partícula 2 vai estar inicialmente com uma velocidade v2 e a partícula 1 com uma velocidade v1. E o que vai acontecer é que elas vão bater e se juntar, então uma colisão perfeitamente inelástica. Então elas vão colidir e continuar juntas, né? E elas vão sair com uma determinada velocidade que eu vou chamar de v. Aí, basicamente, o que a gente pode fazer aqui
o problema, né, ele pede para a gente encontrar quem é essa velocidade final do sistema. Então, como que a gente pode fazer isso? Como eu já adiantei, a gente vai utilizar a conservação do momento linear, que nos diz que, não tendo tendo a força externa resultante igual a zero, o momento linear se conserva. Então, o que a gente vai ter? Olha, a primeira coisa que a gente vai ter que ver vai ser quem é o momento linear inicial e final, e como ele se conserva, esses valores vão ter que ser iguais, né? Então, o momento linear inicial, ele é quem? Ele vai ser, então, aquele somatório que a gente viu lá em cima, mas aqui a gente tem duas partículas, então vai ser, olha, a massa 1, velocidade 1, mais a massa 2, velocidade 2. Então, esse daqui é o nosso momento antes da colisão. Então, eu estou colocando aqui esse I, né, para dizer inicial. E o momento que eu vou colocar agora um F de momento final, ele vai ser a massa vezes a velocidade. Mas a massa desse sistema é quem? É a massa de 1 com a massa de 2. Então, o meu momento final vai ser M1 mais M2, que é a massa dos dois juntos, né, desse objeto que foi formado pelas duas partículas, vezes a velocidade final. Então, pela conservação do momento linear, a gente vai ter que essas duas quantidades vão ter que ser iguais. Ou seja, o momento inicial, que é dado por meio dessa expressão, que é dado por meio dessa expressão daqui, vai ter que ser igual a essa outra expressão daqui. Então, a gente vai ter essa igualdade. E daqui a gente já isola essa velocidade final. Então, a gente vai ter que esse V, ele vai ser, então, essa quantidade. Eu só estou copiando aqui para não ter que escrever isso de novo. Sobre M1 mais M2. Então, a gente vai ter essa divisão aqui. E essa daqui é a nossa velocidade. E a gente percebe que ela é uma média ponderada, né? Então, a gente vai ter que isso daqui é uma média ponderada pelas massas, né? Então, a gente vai ter uma massa 1 multiplicando a velocidade, mais a massa 2 multiplicando a velocidade 2 sobre a soma das massas. Isso aqui é uma média ponderada em M. Então, se a massa 1 é muito maior do que a massa 2, a gente tem que, basicamente, esse termo aqui ele vai contribuir mais do que esse segundo termo, né? Supondo, nessa relação de massas. Agora, a gente pode pensar no outra questão que seria, mas se essa partícula 2 aqui, em vez de ela estar se movendo, ela esteja parada e vem a partícula 1 e bate nela, né? Então, nesse tipo de situação, o V2 ele seria nulo. Então, utilizando essa expressão que a gente obteve aqui para o V, a gente vai obter que o nosso V ele vai ser simplesmente M1 sobre M1 mais M2 vezes a velocidade 1. Então, nesse caso, se a velocidade inicial do objeto 2 fosse nulo, a gente vai ter essa expressão daqui. E como esse fator, note que esse fator M1 sobre M1 mais M2 é menor do que 1. Por quê? Porque M1 mais M2 é maior do que M1. Então, isso daqui nos implica que a nossa velocidade V ela é menor do que a velocidade 1. Ou seja, a partícula 1 vai vir, vai bater na partícula 2 que está parada, elas vão continuar ali juntas, e aí essa velocidade final é menor do que a velocidade com que a partícula 1 estava inicialmente. Mas por que é útil, né, essa análise de colisões e tudo mais? Então, essas análises de colisões, elas são úteis em reações nucleares. Então, elas são utilizadas em reações nucleares. Então, para estudar essas reações nucleares, ficou bem ruim isso aqui, né? Nucleares. Também são utilizadas para colisão, né, como a gente viu ali, de automóveis. Então, se ocorrer um acidente, a perícia ela pode então estudar a colisão, se não tem imagens ou algo do tipo, ela consegue tentar inferir, né, o que aconteceu naquele acidente. Um carro estava parado, ou estava em movimento, ou o que aconteceu, né? Então, só analisando as informações do local, marcas de pneu e tudo mais,
eles conseguem, então, e utilizando essa ideia de conservação de momento e tudo mais também, eles conseguem entender o que aconteceu no acidente, né? E outra coisa também a gente pode utilizar essas colisões para outra coisa, que é a colisão de galáxias. Então, você pode utilizar esses princípios que a gente viu para estudar colisões de galáxias. Então, era isso que eu te ia apresentar hoje. Na próxima aula, a gente vai fazer um exemplo de conservação, que vai ser um exemplo onde a massa do objeto vai ser variável. Então, a gente vai pensar num foguete, né? Então, consumindo combustível. A gente vai ver como que a gente utiliza essa conservação. Então, era isso que eu tinha a apresentar. Obrigado.